Professora Cíntia Chaves, Oi, que muito bom poder falar com você. Seja bem-vinda muito ao Espírito Santo. obrigada, vereador. Eu que agradeço. Eu Me estava pegou falando aqui aqui. me arrumando, já tava aqui ainda me Você, arrumando. se você me permite, você está, como sempre, lindíssima, né? Muito obrigada. Esse é um predicado que é redundante falar de você. Mas Muito obrigada, vereador. não há de que. Eu que fico muito feliz e pela sua generosidade, pela sua. Estava falando com a nossa turma que está chegando aqui agora para acompanhá-la, da sua tenacidade, da sua vibração em defesa da língua portuguesa. Professora Cíntia, eu sou formado em matemática. Foi a sala de aula e educação que me trouxe à política. E sou Olha, filho, que interessante. e sou filho de uma professora de português aposentada hoje, com 84 anos, também formada em letras como você. Minha mãe, Josefina Zoe da Rocha, deve estar acompanhando essa live. Ela falou que ia acompanhar, que ela quer te conhecer mais de perto. Eu dizia aqui que você é professora de letras formada pelo FMG, mineira, tem tudo a Uhum. ver conosco, né? Capixabas e mineiros são co-irmãos. E Sim, antes que você. minha avó ela era, quer dizer, ela faleceu, ela nasceu no Espírito Santo. Qual que é a cidade, gente? Itaguaçu. Olha só, pertinho de onde eu nasci. Ah, é? Eu nasci em Afonso Cláudio, lá num distrito chamado Joatuba, que fica acima de Itaguaçu, perto dos Cinco Pontões, lugar belíssimo aqui no estado. Nós temos muitas pedras no Espírito Santo, muitos vales, né? Itaguaçu é um desses lugares muito bonitos. Professora Cíntia, é, nós temos aí um tempo de 40 minutos para a gente conversar. Também não vou ser tão rigoroso com esse tempo. Tiago Davi está aqui do meu lado, me acompanhando, meu assessor, que já lhe encontrou, né? Foi levar um voto de Sim. louvor para você pelo seu trabalho. E Brasil. Agradeço muito, fiquei muito honrada. Mas não tem que agradecer, não. Isso é um mínimo, um modesto reconhecimento a tudo aquilo que você tem feito pelo país. Nós temos hoje, professora, um momento que nós precisamos mais do que nunca discutir educação e discutir política. Aliás, essas duas coisas andam casadas, né? Para Sim. um país que se pretende civilizado, né? Organizado, solidário em todos os seus membros, tudo aquilo que o compõe, não tem como você fazer isso sem que as pessoas passem a cuidar do português, para que possam conversar entre si. Quem aprende português aprende a ser respeitoso, inclusive, né? Tanta coisa está acontecendo por aí, eu queria te ouvir um pouquinho sobre as coisas. Professora, já falei da sua árdua defesa da língua portuguesa. É, Você sempre, naturalmente, busca ensinar de maneira correta. Me parece que quando você começou o seu movimento online, né, essa sua dedicação a ensinar pela internet, já começou a enfrentar resistência dessa militância organizada de esquerda, que começou a reagir à sua incisiva defesa do idioma português. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu começo. O meu começo, no que diz respeito à internet, mas propriamente a essa defesa da língua portuguesa, ele feriu muitos militantes de esquerda quando eu comecei a falar sobre o preconceito linguístico. Porque o que ocorre? Existe, dentro do estudo da língua, uma matéria chamada sociolinguística. Essa matéria é ensinada nas faculdades. Eu até, com meu jeito brincalhão, eu exagero e falo que essa matéria não deveria ocorrer. Muito que eu gosto de irritar os progressistas. Eu adoro irritar as pessoas. Mas é óbvio que não é bem assim. É uma matéria que tem a sua relevância, sim, mas ela deveria ficar na faculdade. É um crime os linguistas quererem colocar a sociolinguística nas escolas. Para quem não está entendendo nada, eu vou explicar o que é. A sociolinguística trabalha com o conceito de preconceito linguístico. O que seria o preconceito linguístico para eles? Seria a imposição de uma variante linguística, no caso, a norma culta, sobre as outras. Para o pessoal da sociolinguística, a norma culta teria o mesmo valor das demais variantes. Portanto, eu que falo, gente, Menas está errado.
nós vai está errado. Portanto, eu que falo isso, eu seria, de acordo com eles, uma fomentadora do preconceito linguístico. E, de acordo com eles, o preconceito linguístico é, antes de tudo, um preconceito contra o pobre, porque é o pobre que não tem acesso à norma culta. E eu trabalhei muito, 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 muito. Hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila do que a que eu já tive. E quando eu dei aula em colégio, que foi uma experiência, vereador, que eu tive por 2 anos, eu fui proibida de falar para o aluno que ele havia que o que ele havia falado era algo errado. Eu era obrigada, por causa da sociolinguística, a falar que ele havia se desviado da norma culta, que ocorreu um desvio, não um erro. Esse eufemismo, no meu modo de ver, ele apenas agrava um problema educacional, social e econômico que temos. E eu me recusava veementemente a falar que não é erro. Nós vai não é erro, não. Nós vai é um modo de falar, do homem, talvez do campo, ou de um determinado grupo, ou de quem não teve acesso à escola, blá, 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 e tá tudo ok. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque isso gera aberrações como aquele livro que foi criado para o ensino de jovens e adultos, para o EJA, pelo MEC, no qual havia a seguinte frase: nós pega o peixe. Aí embaixo, se eu falar assim, eu cometerei um erro, isso é um erro? Aí a resposta no livro: não, isso não é um erro, mas cuidado, você poderá ser vítima de preconceito linguístico. É só um jeito de falar. E eu nunca aceitei isso. E aí comecei a peitar essas pessoas. Obviamente, isso ocorreu em um primeiro momento, quando o Instagram nem existia, era a época de Orkut. Esse meu enfrentamento, ele foi presencial, tanto é que eu fui demitida 10 vezes, ele foi presencial, e depois eu passei a fazer esse enfrentamento por meio das minhas redes sociais. Então, hoje, engraçado, você ou o senhor, gente? Como que eu falo aqui? Você Por ou o senhor? favor, você, claro. É engraçado você tocar nesse assunto, que hoje, na minha caixinha de perguntas, alguém falou assim: você foi minha professora de sociolinguística falou mal de você hoje na faculdade de letras. Aí a minha resposta foi: que bom, sinal de que eu estou fazendo o meu trabalho corretamente. Porque se o pessoal da sociolinguística falar bem de mim, será sinal de que eu falhei como profissional. Então, o que eu entendo? Por que eu estou contando isso tudo? Porque eu gostaria de deixar claro para as pessoas de onde que vem isso tudo. O todes, todas essas coisas contra as quais eu luto. Todas elas vêm de uma ideologia segundo a qual a língua portuguesa seria um meio de opressão. E esse meio de opressão, segundo essas pessoas, na ilusão delas, agiria sempre contra o pobre e contra as minorias. Sejam essas minorias as mulheres, tanto é que eles querem que falemos todos e todas. Alguém, eu não sei quem, algum grupo criou, em vez de seminário, a palavra ovulário, sei lá. Meu Deus. São aberrações do nível daquela do... Em vez de a pessoa falar vou esclarecer, ela fala vou escurecer. São aberrações linguísticas. Então, essas pessoas, elas entendem que a língua portuguesa é um método de opressão que age contra gays, contra negros. E aí, no negócio dos negros, vem essas histórias estapafúrdias de que inveja branca seria um termo, uma expressão racista, que denegrir seria racista, que criado mudo seria racista. E eu me sinto na obrigação de ser a pessoa que vai esclarecer que a situação está preta. Ela está preta, verdade. porque estão Muito. denegrindo
a língua portuguesa, ela não faz mal às pessoas. O que faz mal às pessoas é a falta de acesso à educação. É isso. Então, eu comecei dessa forma, lutando contra a sociolinguística. Bom, professora, eu vou aproveitar, deixa, né, você abriu um gancho, você me fez recordar aqui do professor Olavo de Carvalho, que no meio de toda essa estigmatização produzida em torno da língua portuguesa pela esquerda, eles começaram a condenar, por exemplo, a palavra, o vocábulo palavrão, como se palavrão fosse alguma coisa aterrorizadora para as pessoas. E aí o professor Olavo chegou a dizer o seguinte: eles trocaram o palavrão, queriam nos orientar para falar palavras de baixo calão, tentando elegantemente a nos proporcionar um idioma diferente, uma forma de falar um pouco mais bonito. E o Olavo pegou isso com muita propriedade, como sempre fez, e mostrou que palavras de baixo calão, o significado real é linguagem de preto, porque calão é uma palavra que tem uma origem é um idioma cigano e espanhol que significa preto. Essa turma não sabia disso, mas palavra de baixo calão é linguagem de preto. Então, eles estão tentando ensinar aquilo que eles estão tentando condenar ao mesmo tempo. É tanta ignorância no meio disso tudo. Eu queria aproveitar para que você falasse um pouquinho mais. Nós acabamos de vivenciar aqui na cidade de Vitória, nós fizemos uma discussão na Câmara de Vitória sobre o tal banheiro de todas. Né? O banheiro de todas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse dialeto não binário que você tem hoje, você é reconhecida hoje como a principal adversária e tem seus seguidores, como eu sou, né? desse malefício produzido à língua portuguesa. Só para terminar, eu não te falei, a minha esposa também é professora. Eu sou professor de matemática, casado com professor de ciência e biologia e filho de uma professora de português aposentada. Então, estou no lugar certo. Dá para fazer uma escola. Ouvindo uma das professoras mais categorizadas do país nesse momento. Por favor, fala um pouco mais sobre isso. As pessoas estão muito curiosas sobre essa questão do todes, o dialeto não binário, professora. Ok. Então, olha, para o pessoal da live, este é o momento em que as pessoas devem pegar o aviãozinho aqui e enviar a live para amigos que não suportam mais a linguagem do todes, o dialeto não binário. Eu vou fazer uma explicação bem pedagógica aqui e eu espero que todos compreendam. Em primeiro lugar, eu não tenho absolutamente nada contra o não binário. O não binário é aquela pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Essa pessoa, por não conseguir se identificar nem com um, nem com outro, ela não consegue, ela não gostaria de ter como referência a ela ou o ele ou ela, mas algum outro pronome aí que eles criam, que eu não sei se é ele, ele e por aí vai. Então, esse é o não binário. Ele vive essa realidade. E o que é o dialeto não binário? Eu faço questão de chamar de dialeto, porque dialeto é o quê? É aquele modo de falar que vive à margem da sociedade. Então, as pessoas falam linguagem não binária, a linguagem do todes. Eu prefiro enfatizar que é um dialeto e que deve permanecer como dialeto. O dialeto não binário, ele é um dialeto que se considera inclusivo na medida em que não passaríamos a utilizar nem ele nem ela para os não binários, mas sei lá, ele ou coisa do gênero. Não falaríamos todos, mas todes. Por quê? Porque eles tentam neutralizar a palavra, modificando o fim dela. Falando aqui de forma bem pedagógica para os que não conhecem. No início, eles usaram arroba no lugar do o e do a, usaram x também, o que tinha o que dificultava muito a fala, né? Todex e por aí vai. Enfim, nem eles sabem o que eles fazem. E agora eles estão usando a letra E. Trata-se de um movimento que ocorre em vários países, não ocorre só no Brasil. Pois bem, imbuídos desse discurso de inclusão,
Os propagadores desse dialeto estão geralmente nas universidades, são os professores universitários, majoritariamente, e, de um modo geral, os militantes de ideologia de gênero. Por quê? O que interessa a essas pessoas, no fundo, não é essa pseudo-igualdade na linguagem para o não binário, que não corresponde nem a 2% da população. O que interessa a essas pessoas é a inserção gradativa dos valores relacionados à ideologia de gênero. Porque, na medida em que eu falo para alguém, para uma criança em uma escola, por exemplo, que existe o todos e o todas e o todes, eu estou ensinando a essa criança que existe um terceiro gênero, digamos assim, que não é só mulher e homem, que existe uma outra coisa aí. E eu falo coisa com todo respeito, porque o meu problema não é com o não binário, mas com a palhaçada que eles fazem com a língua portuguesa. E a partir desse momento, torna-se necessária uma discussão. Uma discussão que, a meu ver, é enfiada goela abaixo das pessoas. Esse é o primeiro panorama. Agora, vou dar para todos aqui argumentos contra esse dialeto. Eu contextualizei, agora eu vou dar argumentos contra. Então, ó, meu filho, mande aí a live para mais pessoas. Isso. O dialeto não binário, ele exclui os surdos, na medida em que ele dificulta a leitura que o surdo faz por meio dos lábios. Porque o surdo, ele já tem uma dificuldade real com a linguagem, com a comunicação. Então, ele dificulta ainda mais a vida de quem já de fato convive com uma barreira para se comunicar. Ele dificulta também a vida dos cegos, que fazem leitura por meio de softwares. Imaginemos agora uma atualização nos softwares e os cegos tendo de se virar por causa de um grupo que não corresponde nem a 2% da população. Ou seja, impõe-se mais uma dificuldade a quem já de fato a possui. Terceiro, o dialeto não binário exclui e gera dificuldades para os disléxicos, que são as pessoas que têm dificuldades com as letras, com a interpretação, por aí vai. Então, eu já falei aqui 3 grupos, já comentei a respeito de 3 grupos que são automaticamente prejudicados. E eles não são prejudicados por um mimimi. Eles são extremamente prejudicados porque eles têm uma deficiência com a qual eles nasceram. E isso é que me dá raiva. Eles têm uma deficiência, o cara é surdo, o cara é cego, o outro é disléxico. Então, o dialeto não binário, apesar de ele ser travestido, de ele ter essa áurea, esse véu da inclusão, do bom mocismo, ele é de uma canalice. Sem mas dúvida. ele é de uma cretinice. Cretinice. Que é uma coisa nojenta. Ele é nojento. Não há outro adjetivo para o que o dialeto não binário gera. Ele gera muito mais exclusão do que inclusão. Tudo bem. Dito isso, ainda há outras coisas sobre as quais deveremos pensar. O dialeto não binário, ele tem aceitação pelas empresas. Por que as empresas aceitam esse dialeto? Elas aceitam esse dialeto porque elas não querem ser excluídas, porque elas têm medo do cancelamento. Então, eu sou CEO de uma grande empresa. Estou sofrendo pressão da militância de ideologia de gênero. Eu tenho uma grande empresa de chinelos. Então, o que eu faço? Faço uma campanha na qual eu coloco o chinelo de todes. Acabou. A partir daí,
ninguém da militância vai mexer comigo. Aí fica a minha pergunta. O cara, o CEO dessa empresa, ele está preocupado mesmo com o não binário? Não. Ele só não quer, desculpem-me pela expressão chula, mas ele não quer encheção de saco. É isso que ele não quer. Ele não quer encheção de saco. Então, o que ocorre? Quanto mais o tempo passa, mais essa militância de ideologia de gênero ganha espaço. E ela ganha espaço a partir do medo que ela incute nas pessoas e nas empresas. Porque a empresa quer ser bem vista e tem medo das consequências do cancelamento. As pessoas, o que eu recebo aqui, vereador, de direct, de pessoas falando, professora, eu tenho que falar o todes mesmo? Professora, em uma palestra, eu preciso falar boa noite a todos e todas. Agora me falaram que tem todes também, professora. Professora, eu não quero ofender ninguém. Então, essas pessoas se aproveitam do bom coração do outro, da boa fé de quem não quer ofender. Porque eu quero ofender o não binário? Não. Claro. Né? Você quer ofender o não binário? Não. Só que o direito que ele acha que tem de modificar a língua portuguesa em benefício próprio, esse direito que ele acha que tem, que é um pseudo-direito, ele sim é perigoso. Na França, por exemplo, o ministro da Educação francesa afirmou que, abre aspas, frente a essa aberração... Mentira, não foi ele que afirmou isso, não. Foi a Académie Française, que é um órgão que cumpre mais ou menos o que a nossa Academia Brasileira de Letras cumpre aqui. Okay. Aí a Académie Française falou, frente a essa aberração linguística, isso aqui com aspas, a língua francesa corre perigo mortal. E depois disso, o que eu li foi que o ministro da Educação francesa proibiu esse dialeto nas escolas, nas faculdades e nos documentos públicos. Ele afirmou categoricamente que esse dialeto prejudica a interpretação de texto e a escrita. Aí, outra coisa, quando se põe esse dialeto nas escolas, conforme eu falei no início, impõe-se uma discussão que não faz parte, ou pelo menos no meu entendimento, que não é aceita pela maior parte dos pais. Quando um professor, dentro de sala de aula, quando um professor, digamos assim, de forma sutil, inocente, bondosa, escreve no quadro, sejam bem-vindes, queridos alunos e tal, esse professor, para mim, está agindo ou de duas uma. Ou ele é muito ingênuo, ou ele age de forma sorrateira. Para mim, não existe meio termo aí. Ou é ingenuidade, ou é maldade. O ingênuo não sabe o mal que ele está produzindo. E o que age a partir de uma maldade, ele o faz para que o aluno pergunte, como assim bem-vindes? E a partir daí, ele vai falar, olha, querido aluno, se você quiser ser mulher, você pode ser mulher. Se você quiser ser homem, você pode ser homem. E, mais uma vez, nada contra a pessoa. Há pessoas que, de fato, têm uma questão com a própria identificação. Só que o medo que eu tenho e que muitos pais têm é o de que se cria um modismo nos alunos, ainda mais adolescente, né? Adolescente adora contradizer os pais. Aí o professor tá lá incutindo isso e incentivando, e aí o menino chega e fala que agora é menina porque o professor falou sei lá o que, sei lá o que. Quando eu digo isso, os militantes falam assim, tá bom que o aluno não é tão influenciável assim pelos professores. A gente sabe que é. A gente sabe que é. E outra coisa, né? A arbitrariedade desse dialeto. Simplesmente, eles resolvem colocar a letra E no fim da palavra. Isso é arbitrário, né? Pente ou pente. Termina com a letra E. E é masculino. E daí?
sabe? E isso não vai mudar absolutamente nada na nossa estrutura linguística. É algo que, se repararmos, eles usam apenas nos vocativos. Eu quero ver essas pessoas escreverem um parágrafo minimamente compreensível no dialeto não binário. Eu quero. Não Quero. consegue. Ninguém vai entender nada. Eles não conseguirão fazer isso. Que eu postei, vereador, de um adolescente, ele deveria ter uns 16 anos, cantando o trecho de uma música, sei lá se era sertanejo, o que era aquilo, mas é ridículo, é igual a linguagem do Mussum, como dizem, né? Parece que eles aprenderam com o Mussum. Eu ia falar mais alguma coisa, eu já esqueci, mas à medida que eu for lembrando, eu vou falando. Mas tá perfeito, professora. Eu me recordo aqui, agora ouvindo você falar, eu já estou com 60 anos e quando eu tinha 12, são 7, 66, 71, 72, eu estava terminando o meu primeiro grau, né? Primeira, segunda, terceira e quarta série primária, na época a gente falava assim. E para ingressar no ginásio, a gente fazia o exame de admissão. Ou seja, a educação naquele momento, isso, em tese, em plena ditadura militar, como a turma gosta de falar aí, né? E naquela época, a educação, ela era uma exigência quase natural do dia a dia das pessoas, das famílias, em relação à sua construção cidadã. Não obstante, como filho de professora, eu sempre fui muito cobrado por isso, né? Olha, tem que aprender português, porque sem você interpretar as coisas, você não consegue fazer quase nada, né? Eu sou professor de matemática. Se você tem uma pessoa que não sabe português, é impossível aprender matemática. É por isso que os índices nacionais, em termos de aprendizado em matemática e português, é um desastre completo. Então, o pior de tudo é que essa mesma turma que hoje, aliás, eu só quero incluir na tua fala o seguinte: essa turma vem fazendo tudo isso há muito tempo, mas agora eles encontram resistência. A boa nova é que você está aí, eu estou aqui, tem muita gente resistindo a tudo isso e não vai aceitar mais passivamente o que eu chamo de produtores de miséria intelectual, que é o que essa turma sabe fazer. Na verdade, isso não é só uma tentativa de popularizar uma ideia nova. Isso tem eu não vou exagerar, não. Eu vou dizer, tem uma perversidade cultural por trás disso. Querem nos escravizar. Quando você determina que o português tem que ser tratado dessa forma, é isso. Querem nos escravizar. Mas não conseguirão, a meu juízo. Você tem, inclusive, professora, eu estava no início querendo falar sobre isso aqui, mas eu acho que chegou o momento, quando você começa a ascender, as pessoas começam a te conhecer muito mais nas redes sociais, a partir da internet, com o Fala Direito Brasil, né? Isso te popularizou definitivamente. E também as suas entrevistas. Você recentemente entrevistou o ex-presidente Temer, o ex-presidente Collor e, mais recentemente, o presidente Bolsonaro. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O Fala Direito Brasil. É tudo que você está dizendo, eu já sei. Mas o curso, né? Como é que as pessoas fazem para poder ingressar, para ter acesso ao seu curso? O que elas têm que fazer para a gente poder formar mais consciência cidadã em torno desse tema? O Fale Direito Brasil, vereador, ele foi criado a partir de uma necessidade que eu percebi no Instagram. O que houve? Percebi pelo Instagram. Eu me constituí como professora de pré-vestibulares. Conforme eu falei, fui demitida de 10 lugares. Eu trabalhei em 13 lugares. Um era uma escola, durou 2 anos, mas majoritariamente eu dei aula em cursinhos. Ou cursinhos para vestibulares ou cursinhos para concursos públicos. Só que foi muito interessante que eu entrei no Instagram em 2015 e o público que se formou aqui não era um público de concursandos ou de pré-vestibulandos. Era um curso de adultos que tinham dificuldades um público de adultos que tinham curiosidades ou que tinham saudade da época da escola e queriam rever uma regra ou outra aqui, blá, blá, blá. E aí, a partir daí, pelos directs e tal, eu fui entendendo que o grande vilão da ascensão social, econômica, profissional de muitas pessoas é a língua portuguesa. Por quê?
Porque por mais que... Eu sempre dou o exemplo do vendedor. Você vai comprar um carro de luxo, um carro bem caro. E aí, lojas em que há produtos de luxo, há sempre vendedores muito bem treinados. Então, você se depara com um vendedor com excelente terno, um corte de cabelo legal, que entende tudo daquele carro, que sabe te tratar, blá, 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 blá. Só que, de repente, esse vendedor vai lá e fala que o carro, ele produz menos, sei lá, que ele gasta menos gasolina. No momento em que esse vendedor... Choque imediato. Exato. As falhas no português, elas descredibilizam qualquer um. E pode ser quem for. Estimulam, né? E no Exatamente. Estimula o consumidor. Né? Por que eu estou fazendo? Exatamente. E imaginemos um âncora de um jornal falando errado. Não há como. O que descredibiliza o outro? A linguagem mesmo. A forma como a pessoa fala. Então, eu percebi isso e criei o curso Fale Direito Brasil, que é um curso em que eu peguei as principais regras da gramática, porque ninguém está afim de ler a gramática, é chato mesmo. Peguei as principais regras, crase, vírgula, reforma ortográfica, uso do porquê, do eixo, do aquele e tal. E criei um curso bem, bem objetivo. E nesse curso, apesar de ele se chamar Fale Direito Brasil, eu acho que ele deveria ter e escreva também, as pessoas, elas têm um respaldo, elas conseguem, a partir desse curso, sem enrolar, elas param de passar vergonha. Sim. A verdade é essa. Elas param de passar vergonha. É um curso muito acessível. Se eu não me engano, eu acho que ele está R$ 49,00 e alguma coisa, ou R$ 48,00 e alguma coisa Super acessível. mês. O acesso a ele é por 1 ano, então a pessoa pode assistir quantas vezes ela quiser. Há exercícios, eu corrijo os exercícios, ele é gravado. E é isso. E, para minha surpresa, foi um curso que deu muito certo. Eu já ganhei aquela placa lá de venda do Hotmart. E tenho cumprido um papel que, no meu modo de ver, é bem interessante, porque eu tenho desde empregadas domésticas a médicos. Sim. Então, é bem bacana. Bem bacana. Olha, Cíntia, eu vou fazer uma provocação política. Nós temos 36 minutos de live, programamos para 40 e alguma coisa. Deixa eu te fazer uma provocação política, porque nós vivemos um momento pré-eleitoral, né? Eu sou vereador pelo 3º mandato em Vitória, fui secretário de Meio Ambiente no 2º mandato, sou pré-candidato a deputado estadual, então eu não tenho dificuldade alguma, muito pelo contrário, a política para mim é uma missão, né? E trato ela como tal. Eu tenho dito, em alguns debates, inclusive, com os próprios defensores de todas essas teses tapafúrdias, banheiro de todas, etc., que votar no Lula hoje significaria 2 coisas só. Ou o sujeito é ignorante, é algo que você acabou de falar em relação ao que eles falam. Ou o sujeito é ignorante porque ele ignora os fatos, votar no ex-presidiário, um sujeito condenado em 3ª instância, com tantas provas evidentes da corrupção gigantesca que esse sujeito liderou no Brasil, ou ele é mal intencionado. Isso tem provocado algumas reações interessantes no meu entorno. E as pessoas dizem assim, mas você está defendendo o Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro, nesse momento, na minha opinião, é um chicote para não deixar que essa turma regresse ao poder de novo no Brasil, porque eles já foram absolutamente reprovados. Eu estou falando aqui de sala de aula. Isso aqui é uma sala de aula. Então, o povo educado desse país, eu acho que a primeira reflexão é essa. O que nós queremos do país do futuro? Porque os exemplos estão no nosso entorno, né? Eu estava dizendo hoje para um amigo que a Venezuela, por exemplo, já não tem mais classe média. Ela foi simplesmente deteriorada. Por quê? Porque a Venezuela tinha 15 anos atrás, um dos países mais interessantes do planeta. Muito rico, muita riqueza. Hoje você tem uma Venezuela onde você tem um poder dominante e o resto é pobreza. Sim, a mesma coisa se aproxima de acontecer na Argentina. A Colômbia agora, o novo presidente está já antecipadamente se colocando como o futuro libertador de todos os encarcerados, amigos deles das suas guerrilhas. Enfim,
Será que nós estamos próximos a isso? E será que tudo que a gente está discutindo até agora tem a ver com isso? O que você acha? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas... Eu sempre fui irredutivelmente de direita. Sempre. A minha mãe é super de direita. Política é uma coisa que sempre foi discutida na minha casa. Não me considero uma grande entendedora de política, mas também não sou alienada e tal. No que se refere à linguagem, a pessoa de direita, ela é indubitavelmente a guardiã do bem falar. Ela é a guardiã da norma culta. A pessoa de direita respeita a norma culta. A pessoa de direita, caso ela não tenha tido acesso à norma culta, ela procura, ela faz curso, ela pergunta, ela tem interesse. Já eu não vou falar que isso ocorra com toda pessoa de esquerda, pelo amor de Deus, seria um crime falar isso. Com certeza. Mas quem tem o viés progressista é sempre quem destrói a língua portuguesa. E o progressismo não está na direita. O progressismo está na esquerda. Sim. Então, essas ideias de todes, de que tudo é preconceito, denegrir, a coisa tá preta, criado mudo, essas mentiras, elas vêm todas do progressismo, logo, de uma parte da esquerda. Ou seja, falando de modo muito objetivo, votar no Lula é votar no retrocesso da nossa norma culta. É votar no retrocesso de todos os valores que tentam conservar o que há de bom na nossa linguagem. E dou um exemplo aqui muito recente. Um grupo de progressistas tenta modificar o hino nacional. Isso. Por achar que o hino nacional é muito difícil, é elitista e opressor. Só que essas pessoas inteligentíssimas, maravilhosas, não entendem que o que é elitista, que o que é excludente, que o que é opressor é o que a gente vive no que diz respeito à falta de acesso à educação. O hino brasileiro, a gente não pode modificar um hino simplesmente porque o progressismo da esquerda quer que todos entendam um hino lotado de inversões sintáticas. O que nós devemos fazer é o contrário, é dar educação a todos e não a todes, é claro. Então, se havia também aí, por trás da sua pergunta, a pergunta em quem eu vou votar ou coisa do gênero, o meu voto, ele sempre será contra a esquerda. Perfeito. Sempre. Independentemente do candidato da direita. É isso. Você falando, perfeito. A provocação valeu. Inclusive, queria te perguntar como é que está a pré-campanha aí, a deputada estadual do Lucas. Pois ele podia aparecer aqui, mas ele está ocupado. Ele está indo muito bem. O Lucas foi convidado pelo Ricardo Salles, porque é interessante a história dele. Ele já fazia vídeos, ele nunca trabalhou com política e tal. Ele já fazia vídeos voltados majoritariamente para a educação, que é o foco dele. Ele gostava muito desse tipo de assunto, já fazia vídeos e tal. Aí um dia, um vídeo que ele fez sobre o Novo, falando alguma coisa do Novo, chegou até o Ricardo Salles. O Ricardo entrou em contato com ele e o convidou. Então, o Ricardo entra como deputado federal e ele como estadual. Os dois, vocês chamam de dobrada, né? Assim que vocês falam, né? É uma dobradinha. Bacana. Nessa dobradinha. E ele está indo muito, muito bem. E eu acho que eu tenho cara demais de primeira-dama. Então, eu peço voto para ele. Já tô com a roupa de ir. Aliás, com a cabo eleitoral dessa, eu não preciso nem sair de casa, poxa. Amém, tomara. Que eu seja tão boa assim.
Não, mas a gente está acompanhando aí, a gente vê uma relação super saudável entre vocês aí, as pessoas sentem isso, isso é vibração, isso é energia. E eu torço muito para ele daqui. Sou pré-candidato aqui também no Estado, a deputado estadual, e nós vamos torcer pro Lucas aí. Mas você falou Amém. do E a gente por você. Muito obrigado, querida. A gente está falando do Ricardo Salles aqui. Eu era secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória e participava de um fórum nacional que reúne todos os secretários de Meio Ambiente das capitais brasileiras. Eu era o coordenador adjunto desse fórum. E quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Ricardo já era indicado para ministro do Meio Ambiente no dia 18 de dezembro de 2018, ainda na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. Eu, junto com mais 2 secretários de meio ambiente das capitais brasileiras, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fui o primeiro secretário de uma cidade a conversar com o futuro ministro do meio ambiente, né? Ricardo Salles, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, observando e conversando com ele sobre o futuro, o que nós faríamos, né? E fiquei muito impressionado com o Ricardo, né? Gostei muito do que eu ouvi. Ele falou 3 coisas comigo, eu disse, poxa, se é isso, conte conosco, porque o país está necessitando disso. E acabar com os lixões do Brasil, era a primeira proposta. A arborização em todos os ambientes nacionais, não para tornar as cidades resilientes às mudanças do clima, mas para tornar as cidades agradáveis às pessoas. Eu plantei aqui em Vitória, assim, como secretário de Meio Ambiente, nós transformamos Vitória em uma das capitais mais arborizadas do Brasil. Foram mais de 300 mil mudas nativas de Mata Atlântica em nossas unidades de conservação. E onde havia espaço na cidade para plantar uma árvore, a gente plantou. Então, o Ricardo é uma extraordinária referência, eu acompanho muito ele hoje, agora na Jovem Pan News, né? O canal dos conservadores, o canal das pessoas que têm o direito de poder ver um debate que traduz a imparcialidade da imprensa e não o que a gente tem acostumado a perceber, não mais assistir, o que acontece nos canais mais convencionais ao longo do tempo. Mas eu queria pedir a você que deixasse uma última mensagem aqui para os brasileiros que te assistem aqui no Espírito Santo. Eu tenho certeza que fora do estado tem muita gente vendo aqui nessa live também, particularmente os nossos capixabas. Deixar um convite, quando tiver tempo e disponibilidade, venha ao estado, venha ao nosso convite. Gente, a fábrica da Garoto é aí ainda? Nós temos uma fábrica da Garoto em Vila Velha, que é um município da Grande Vitória. É só atravessar a Terceira Ponte, nós estamos pertinho de lá. Quando eu era criança, eu era doida para ir a essa fábrica. Eu me lembro do dia em que eu fui, eu fiquei tão encantada. Eu queria comer todo o chocolate da fábrica, gente. Era coisa de mineiro. Mineiro tinha de conhecer a fábrica da Garoto. A gente é muito para Guarapari, o que mais? Meaípe, Guarapari são praias da mesma região, né? Muito mineiro Nova Almeida. 10 anos. Oi? Muito mineiro também frequenta Nova Almeida até hoje. Nova Almeida é uma praia aqui da Serra, no município também da Grande Vitória. Mas eu estou te convidando para você vir ao Espírito Santo comer muqueca capixaba. Olha! Essa é uma iguaria que ninguém no Brasil tem igual. Eu fiz propaganda. Aliás, quando eu estive no CB27, nesse fórum de secretário de Meio Ambiente, eu disputava com o secretário de Meio Ambiente da Bahia, de Salvador, que dizia que a muqueca era lá. Eu falei, rapaz, isso aí é peixada, a muqueca nós temos lá. Então, a gente... Mas é um prazer falar com você, Cintia. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Me perdoe, viu, pelo meu engano no meu horário daquela vez. Não. Tá? A culpa foi minha, tá? Eu admito. A culpa não foi da minha secretária, não. Foi minha. Eu que me confundi nos horários. Eu nem vou ler aqui tudo que eu estou tentando ver, que está rolando aqui na nossa barrinha aqui, das pessoas que estão botando mensagem uma atrás da outra, mas a sua não participação há 2 semanas atrás gerou uma expectativa ainda maior. Tem muita gente agora, com certeza, se deliciando com tudo que ouviu de você. Muito obrigado. Tenho 2 recados para o pessoal. O primeiro... quando as pessoas entram no meu Instagram, lá naquela parte dos destaques, há lá um destaque chamado Todes, em que eu coloquei vídeos em que eu explico o que eu acabei de explicar aqui. Então, caso essas pessoas queiram nos ajudar a difundir o que está por trás do dialeto não binário, esse destaque está lá. Sempre, às vezes a pessoa é muito interessada, às vezes em boteco, em bar. As pessoas começam a discutir. E aí alguém vai lá e pega no Instagram e mostra. Isso já ajuda. Parece bobo, mas isso já ajuda. E com relação ao curso, eu vi que estão perguntando aqui.
Na entrada ali do Instagram, na biografia, há um link, é só clicar ali e meu curso está disponível para essas pessoas. Cíntia, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e te proteja. Dê um grande abraço no Lucas aí. Espero encontrá-lo ano que vem na Assembleia Legislativa de São Paulo e que possamos contar com os parlamentares estaduais no futuro, se Deus quiser, para discutirmos o Brasil, defendermos nossa pátria, nossas famílias, nossas tradições, né? Nosso ambiente que conserva tudo aquilo que a gente crê e acredita para um mundo melhor, onde as pessoas possam sair de casa em paz, se deslocar para o seu trabalho, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, enfim, onde a gente possa ter um mínimo de tranquilidade para poder viver. E só se faz isso com um país que se defende de todos os ataques que possam se insurgir contra aquilo que de fato nós entendemos por cidadania. Parabéns para você mais uma vez. Deus te abençoe. Muito obrigada. Você é uma simpatia, Luiz. Muito obrigada. Espero um dia te encontrar pessoalmente. Você vai voltar com o Lucas aqui no Espírito Santo para te comer um quer capixaba. Será um prazer e boa Tiago noite Davi está te mandando um abraço. Pode deixar, vou falar com ele. Muito Tiago obrigada. Davi está te mandando um abraço. Nosso Tiago, assessor aqui. Ah, Tiago, querido. Obrigada. Fofo. Obrigado, Cíntia. Um abraço, querida. Boa noite a você e a todos. Muito obrigado. E não todes. E não todos. Por favor. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.